Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos, hoje bem mais tranquilo. Ah, gente, vitóriazinha maneira, que veio para deixar a gente um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, né? E vamos trazer as novidades. Tem jogador que não deve mais atuar pelo Fluminense, a gente vai comentar aqui. Também vamos contar, Zubeldia falou sobre Lescano e Lavega, o que está acontecendo, e ele fez um levantamento muito importante, a gente vai trazer aqui. Isso aqui serve até para quando nós formos fazer alguma análise, né? Ah, por que não joga? Ele falou porque não está atuando e eu entendi alguma coisa aqui. E eu quero comentar com você, mas também acaba levantando vários outros questionamentos, né? Também vamos trazer sobre muita coisa, Já começando com essa piadinha aqui do Lúcio Acosta. Eu não sabia que o Lúcio Acosta era assim, comediante. Bom, o Cícero Melo perguntou pro Lúcio se ainda tem como crescer no futebol. Aí olha o que o Lúcio respondeu. Olha isso aqui. Crescer no seu futebol? Crescer yo no sé, el fútbol sí. O que ele falou? Ele falou que ele crescer, né? Não dá, né? Mas o futebol, sim, né? No futebol tá pra crescer. Ele é bem pequenininho mesmo, vai ficar por isso aí. Ah, Lúcio Costa, acabou comigo. Muito maneiro, né? É legal, é muito maneiro ele brincar com o próprio fato dele, da altura. E, cara, vamos ser honestos, cara, a altura não atrapalha em nada, né, a vida do Lúcio Acosta. Pelo contrário, cara, é um jogadoraço, né? Jogador muito bom. Fez ontem mais uma grande partida. Lúcio, cada vez que passa, virou normal. É o típico de jogador que é tão bom que tu sabe que ele vai fazer alguma coisa no jogo, né? Ele nunca vai passar desapercebido. Diferente de outros jogadores que às vezes vivem grandes momentos, estão jogando muito e depois caem muito de rendimento. O Lúcio não. Você sabe que dentro de campo ele vai fazer alguma coisa, né? Então, vem jogando muito bem e eu achei bem legal aí essa fala dele. Mas vamos lá, pessoal. Eu já pedi para você se inscrever no canal, ainda não? Então se inscreva aqui. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ative o sininho tricolor para todas as notificações e ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio, tá? E não esqueça também de clicar no gostei. Bom, eu sei que vocês não gostam quando eu falo isso. Vocês ficaram discutindo, alguns de vocês ficaram discutindo comigo que a venda do Cauã Elias foi boa, não sei o que lá. Eis que Cauã Elias tá marcando gol lá no Shakhtar, tá? Então, ó, mais um golzinho aí pro Cauã Elias, né? Que tá todo mundo falando que não tá jogando nada, tá no banco, né? Mais um gol do Cauã Elias. É complicado, é o que eu falo pra vocês, Existem vendas que elas não tem que ser justificadas, ainda mais pelo que o Fluminense fez com ele. Vendeu o Cauã Elias, beleza. Achou que não valeria a pena ficar com ele, que o valor era muito bom, beleza. Mas quem você contratou para o lugar dele? Everaldo? Então, assim, são essas questões que a gente tem que levantar e, como torcedor, fazer essas críticas. Porque senão, meu amigo, daqui a pouco estão rifando todo mundo e só trazendo jogador reserva dos outros. E daqui a pouco o Fluminense não tem como se sustentar assim, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, falando simplesmente por que Lescano e Lavega não jogam, tá? Zubeldia respondeu sobre isso aí e eu queria muito trocar uma ideia com vocês porque isso explica muita coisa. Vamos lá, eu tô aqui no site Netflu e ele disse o seguinte: tenho muitos jogadores, ponto. Então a primeira questão que ele vai falar, por que alguns jogadores não jogam, ficam de fora, como Lescano e Lavega, é porque o Fluminense tem um volume muito grande de jogadores, né? E não tem como ficar sempre oportunizando os mesmos jogadores e tudo mais. Ele vai dizer o seguinte, depois disso, ele vai dizer: vou vendo o crescimento que eles têm nos treinos. Então eu fico me perguntando o seguinte: será que Lavega e Lescano, eles estão ficando atrás nos treinos, porque o que eu falei, e o GE também trouxe confirmando, os treinos de Zubeldia são treinos muito intensos, né? Que lembram muito os treinos do Diniz, né? Com muita repetição, com carga, né? Então, assim, será que Lescano e Lavega com Zubeldia... Eu não tô falando outro treinador, mas o Renato chegou a usar o Lescano, o Lavega, nanana.
Quase que eu juntei os dois. Las Vegas, hein? Tu viu? Las Vegas, LA. Eu tô falando Zubeldia porque é a questão do treino dele. Então, de duas, uma. Será que Lavega e Lescano estão treinando mal? Aí tu vai me perguntar, Thiago, será que Keno e Soteldo estão treinando muito bem? Né? Então, assim, são questões que a gente nunca vai saber. Outra coisa que ele vai dizer, eu queria destacar sou um treinador que permanentemente está observando quem não joga, tá? Então, eu acho que essa entrevista até serve para que o próprio Zubeldia dê um recado, né, para o jogador que não está jogando. Ó, eu estou observando vocês, né? Todo o meu staff e minha comissão está observando. A partir daí, vamos vendo o rendimento, né? Então, assim, eu acho que questão de Lavega e Lescano, é difícil a gente opinar porque a gente não vê. Quem dera, não, vamos chamar aqui os influenciadores, jornalistas, os principais canais do Fluminense. Vocês virão aqui e vão assistir um treino do Zubeldia e vocês depois vão fazer uma análise e vai falar o que você achou do treino pra galera. Eu ia amar essa ideia, eu ia topar na hora. Por quê? Porque eu ia ter o que falar do que eu vi. Eu poderia falar, galera, realmente, Lescano e Lavega estão muito atrás nos treinos, atrás de Soteldo e atrás de Keno. Lavega e Lescano tem dificuldades nos treinos, tem cansado rápido, não tem conseguido acompanhar a galera. Ou eu poderia falar, Lescano e Lavega treina até melhor do que esses caras. Então, isso aqui que eu não quero cometer injustiça. Porque se eu falo não, duvido que o Lescano e o Lavega treinam pior do que o Soteldo e do que o Keno. Por mais que a gente tenha os jogadores mais jovens, né? Lescano e Lavega são mais jovens, Keno e Soteldo têm mais idade, são mais experientes. Eu não posso cravar isso aqui porque eu não tô vendo. Aí é achismo, aí sou eu querendo, entendeu? Errado, né? Então não tenho o que falar. Se o Zubeldia tá dizendo aqui, pelo menos na fala do Zubeldia, mostra o seguinte, que tanto Lavega e Lescano estão com dificuldades nos treinos. Pelo menos é isso que eu entendi, né? Ele vai dizer o seguinte, posso ser injusto com alguns, né? Alguns jogadores. O treinador sempre tem que tomar decisões. Isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Independente se o time tem dificuldade ou não, você vai cometer injustiça no futebol, mas tem que ser dosado, cara. Porque, eu vou dar um exemplo de injustiça. Você tem o John Kennedy, eu gosto muito desse exemplo, porque John Kennedy e Germancano estão vivendo tempos totalmente diferentes. Porque se você tem um John Kennedy muito bem, um Germancano muito mal, você botar quem tá muito mal em vez de quem tá muito bem é uma injustiça que pode acabar com você. Agora, uma injustiça que você pode cometer talvez, né, de não colocar o Fuentes, né, no lugar do René, sendo que, mas eles são um pouco igual assim, nenhum dos dois estão merecendo a vaga de titular, eu acho que já é uma injustiça que você pode estar cometendo, mas uma injustiça que não compromete seu trabalho, né? Agora, casos mais difíceis ou com diferenças muito drásticas, isso é complicado. Aí ele vai dizer o seguinte, não é fácil, alguns estão em processo de crescimento por juventude, por ser estrangeiro, diferentes motivos, disse ele. Então, cara, sei lá, eu tô achando que o Zubeldia não pode falar muito claramente, mas eu não, e aqui não sou eu protegendo o Zubeldia não, tá? Eu tô tentando entender o que ele quer dizer, né? Quando ele fala que alguns jogadores não jogam porque vem de crescimento nos treinos, é porque quem tá crescendo é porque tá embaixo e tá crescendo, entendeu? Então posso traduzir que Lavega e Lescano tem ficado um pouco ruim para eles em relação ao treino e tá evoluindo. E depois ele vai falar que alguns estão em processo de juventude, né? O fato de ser jovem. O fato de ser jovem, Lavega e Lescano são muito jovens. Gente, o Lavega tem 19 anos. O Lescano, se eu não me engano, tem 20 ou 21. Deixa eu ver aqui. Só para você ter ideia. 21. 21 o Lescano, 19 o Lavega, 18 o Riquelme Felipe. Então, assim, ele vai dizer, uns estão em processo de crescimento por serem jovens. E ele vai falar, por ser estrangeiros. Então, assim, parece, segundo o que o Zubeldia está falando, que Lavega, Lescano são jovens e têm algum tipo de dificuldade em adaptação. Eu acho que é isso, porque... Por que eu falo? Porque
Tem outros jogadores no Fluminense, como Cano, Soteldo, né? Outros jogadores que não estão jogando grandes coisas, né? Até o Serna, que eu amo, às vezes joga igual o Cristiano Ronaldo e às vezes joga igual o Serna. Então, assim, por que o Lavega não estaria ali, né? Então é o que eu tô falando. Pelo menos o Zubeldia parece que não pode falar muito claramente, mas a gente tem aí algumas coisas acontecendo no Fluminense. Aí vai dizer, é o mesmo processo do Riquelme. Comigo ainda pode crescer muito. Pode ser estrangeiro, como Lavega, Lescano e Moreno, né? Tem jogadores que são muito competitivos, como o caso do Kenny Soteldo, que tem muita experiência. Entendeu? Sei lá, ainda mais quando ele cita Soteldo e Keno. Ela vai dizer, hoje jogou Facundo, que foi bárbaro. Facundo realmente jogou muito bem, Facundo Bernal. Fiquei muito contente com ele. Otávio entrou e deu equilíbrio. Eu acho que o Otávio não deu pra analisar muito bem. Hércules jogou muito. Hércules arrebentou. Então assim, meus amigos, é isso. Porque Lavega e Lescano não jogam. É meio enigmático, né? A gente tá tentando interpretar. É o que eu falei. O ideal, deixa a gente assistir um treino aí, pô. Deixa a gente assistir um treino. A gente não vai entregar a estratégia, não. A gente só vai falar do que a gente viu. No sentido de desempenho. Seria bom, né? Deixar a gente ver um treinozinho. Quem sabe aí, futuramente, quem entrar no Fluminense, ou quem continuar como o Montenegro talvez vença, né? Permitir que a gente faça isso, seria legal. Quem sabe. Bom, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre um jogador que não joga mais no ano, tá? Mas você já arrebentou no like? Arrebenta no like! Arrebenta nesse like aí, porque a notícia é boa! Não, calma. Eu não tô comemorando lesão. Mas Manuel não deve mais jogar pelo Fluminense, tá? O Fluminense informou que Manuel vai passar por uma artroscopia, né? Quer dizer, já passou. E pelo tempo de recuperação, que são meses, né? A gente tem aí já o fim da temporada e o Manuel com o fim do seu contrato, tá, meus amigos? Então, Manuel, se Deus quiser e se a diretoria do Fluminense não cometer nenhum tipo de loucura, o Manuel não deve mais jogar pelo Fluminense, tá? Até porque tá muito claro que o Manuel tá sem condições de jogo. Por favor, diretoria, não inventa renovar contrato com o Manuel. Manuel, com a idade que tem, com a dificuldade que tem, aí passou agora por uma artroscopia. Então, assim, por favor, né? Mas tudo indica que Manuel deve deixar o Fluminense aí e nós não veremos mais Manuel aí. Obrigado, Manuel, por tudo, né? Fica na minha mente aquele gol dele contra o Botafogo, foi um golaço, né? Mas a gente sabe que tudo tem um fim e tá na hora do Fluminense aprender, entender que ciclos chegam ao fim. É difícil, pô. Eu também não gosto de finalizar nada, não. Igual esse canal, tô finalizando agora. Gente, se inscreva! Pô, esse vídeo... Finalizar vídeo é muito ruim. Mas, ó, se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Um beijão no seu coração. Você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é outro nível, você é top. Você é nível Lute Acosta, tá? Beijo, gente. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.